Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui no YouTube Spaces em São Paulo para falar sobre um tema que muitas pessoas têm dúvida. Eu estou com alguns criadores de conteúdo para conversar um pouquinho sobre o que é e como é calculado o CPM. Muitas pessoas quando criam um canal têm dúvidas e não sabem muito como é que funciona. O CPM é o custo pago a cada 1000 visualizações monetizadas em seu canal. E cada vez que o anúncio é exibido em seus vídeos, parte dessa receita fica com o produtor de conteúdo e outra parte vai para o YouTube. Mas muita gente tem dúvidas sobre como é calculado, como é feito o cálculo do CPM final. O cálculo do CPM varia de acordo com o tema e o formato escolhido pelo anunciante. E ele pode ser calculado por reserva ou por leilão via Google AdSense. Mas acontece que em algumas partes do ano o CPM tende a aumentar. Por exemplo, no Natal acontece que os anunciantes tendem a reservar uma parte maior desse orçamento para o digital, fazendo com que o CPM aumente. Além disso, já aconteceu no seu canal? Você já percebeu que, por exemplo, em algumas partes do ano o CPM é maior do que em outras partes do ano? Sim, e essa variação ela acontece não somente no CPM, mas também em todo o mercado publicitário. Vão ter épocas do ano que você vai ter um tipo de produto que vai ser mais vendido, e é óbvio que as marcas que fazem esse tipo de produto vão querer lucrar mais. E uma das vias de lucrar mais é através da publicidade. E isso se implica em qualquer tipo de publicidade e também no YouTube. Então, Mihaela, em algumas partes do ano o CPM costuma ser menor. Você pode falar pra gente, por exemplo, quais os meses que isso acontece e por quê? Isso geralmente começa em janeiro e acho que vai até março, abril ou mais, talvez, dependendo como é o mercado. É o custo das empresas, no caso, né? Isso. Isso acontece muito porque as empresas terminam de encerrando o seu orçamento em dezembro. E quando chega, por exemplo, janeiro, fevereiro e março, as empresas ainda estão decidindo qual vai ser a parte do orçamento que vai para o digital. Isso acontece que o CPM termina diminuindo um pouquinho, mas ele tende a se normalizar, né, na medida que vão passando os meses. Interessante, mesmo nessa época que você tem essa redução de CPM, tem como adotar estratégias para poder fazer ele aumentar mesmo nessa queda na publicidade em si? Tem sim, assim, existem várias estratégias, na verdade, e os youtubers podem utilizar, como, por exemplo, postar mais vídeos. Já que você está num período de baixa, postar mais vídeos, normalmente você vai receber mais visualizações e talvez o CPM não aumente, mas compense, por exemplo, essa baixa nesse período, né? Visualizações, você vai ganhar mais e aí não importa se o CPM está baixo por um tempo. O importante é o total de visualizações que vai terminar influenciando e aumentando um pouco a sua renda no YouTube. Uma outra dúvida que muitas pessoas têm é porque, por exemplo, o CPM aqui no Brasil, para canais brasileiros, tende a ser menor do que em outros países. É mais ou menos como se fosse uma equação. Demanda versus oferta. Quanto mais os anunciantes dedicam parte do seu orçamento para o digital, o CPM desses canais terminam sendo maior. E à medida que o YouTube amplia a sua audiência aqui no Brasil, esse CPM tende a aumentar cada vez mais para os canais também em língua portuguesa. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre o aumento do CPM aqui no Brasil? O fato do o mercado brasileiro nesse período do ano, né, sei lá, tem alguma diferença do mercado americano? Por isso que a CPM diminui? Não, na verdade o que existe é uma parte dedicada para o orçamento digital muito maior nos Estados Unidos, por exemplo, como você está citando, do que no Brasil, entendeu? Então são as empresas mesmo. As empresas, tem mais por exemplo, nesse ano tende a ter um aumento já, aqui o próprio Google tende a ter uma participação muito maior na receita, em torno de 25% do mercado publicitário digital aqui no Brasil. Aí isso faz com que o CPM aumente porque tem mais dinheiro sendo injetado no mercado, no digital. E tem aquele fator também que é número de canais. No começo, por exemplo, quando o YouTube ainda estava em expansão aqui no Brasil, você tinha um número de canais bem menor, ou seja, é menos canais para dividir o CPM. Isso, correto. Hoje em dia, você tem mais publicidade, mas você também tem mais canais dividindo a publicidade. Bom, pessoal, nós vamos terminando esse bate-papo por aqui, um bate-papo sobre CPM. Se você tiver alguma dúvida sobre CPM, cálculo ou monetização em seu canal, você pode deixar aqui na descrição desse vídeo que a gente responde para você. Aproveita, se inscreve no canal e acompanhe o próximo vídeo. Tá gravando? Tá, pergunta. O papel ok? Sim. Não tem problema não, tá ok. Non più tra i farfalloni amoroso. E ele pode funcionar. Ele pode ser calculado. Mas acontece que em algumas partes do ano, esse CPM tende a ter um aumento. Geralmente acontece em janeiro, quando... Como fala o mercado? E agora pode continuar. Pode. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre o aumento do CPM aqui no Brasil? Não. Eu não tenho propriedade para falar sobre. Não, ok, então vou finalizar.